Ismail Haniyeh, líder número 1 do Hamas, foi eliminado, foi assassinado em Teherã, capital do Irã. Estava, né, ontem comentamos inclusive, estava no Irã para a posse, para prestigiar a posse do novo presidente iraniano. Tanto Ismail quanto outros líderes da Jihad Islâmica, por exemplo, e outras facções terroristas estavam no Irã para esse grande evento e para um encontro com o Supremo Ayatollah iraniano para tratar sobre as guerras que estão perpetrando contra Israel. Bom, então, nesta madrugada, por volta das 2 horas da manhã, ele foi eliminado, ele foi assassinado em sua residência em Teherã. Ismail Haniyeh, junto com um de seus guarda-costas, foi eliminado, né? Assim declarou o próprio Hamas e a Guarda Revolucionária Iraniana, que já promete uma retaliação. E algo chamou muita atenção neste vídeo e nessas imagens que chegam, porque tinha um brasileiro lá, olha, apareceu ali um brasileiro lá, Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, sentado lado a lado com terroristas, com líderes assassinos, malvados, aqueles que praticam terror no Irã. Olha só com quem que o Brasil está se alinhando. Ok, mas esse é um assunto que nós vamos tratando no desenvolvimento aqui da nossa programação, da nossa live. Eu peço que você já deixe o seu like, nesse vídeo e inscreva-se no canal. Então, nesta madrugada, às 2 da manhã, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi eliminado, foi assassinado em sua residência em Teherã, né? Ele é o líder, chamado de líder político do Hamas, o maior. É o que estava na mais alta hierarquia do Hamas, ok? Ele residia no Catar, ele comandava o Hamas do Catar. Nós sempre comentamos aqui que ele comandava os horrores que o Hamas fazia na faixa de Gaza da sua mansão luxuosa no Catar, né? E agora estava no Irã para este evento, mas tem uma residência no Irã, segundo as informações que chegam. Ele foi morto em um ataque aéreo supostamente realizado por Israel. Israel oficialmente não assumiu a autoria dessa eliminação. Porém, mais tarde, um ministro israelense deu uma declaração forte, nós vamos entender aqui daqui a pouco. Mas Israel não assumiu ainda a autoria disso, então não se sabe por certo se foi os israelenses ou se foram os americanos. Dizem os especialistas que esse míssil teleguiado, porque ele foi muito certeiro, ele eliminou somente essas 2 pessoas. Quem realmente interessava ser eliminado. Então desconfia-se que esse míssil tenha sido lançado de um submarino. Ora, submarino israelense ou submarino americano? Ontem também os americanos fizeram uma grande movimentação de contra-ataques em bases dos grupos terroristas guiados pelo Irã, no Iraque e na Síria, em Damasco. Ontem tivemos grandes ações, tanto por parte de Israel, também no Líbano. Israel eliminou ontem um dos mais importantes comandantes do Hezbollah. Desde os anos 80, ele operava para o Hezbollah, em favor do Hezbollah. Ele articulou muitos ataques terroristas a Israel. E ontem, em resposta ao ataque que o Hezbollah fez, que matou 12 crianças em Israel, esse líder acabou sendo eliminado. Nós temos imagens dos ataques, tá? Nós temos aí, produção. Nós temos as imagens aí dos ataques que aconteceram, né, das operações que a IDF fez ontem no Líbano, em Beirute. Nós temos as imagens aí. Eu espero que você esteja prestando atenção, tá? Bom, vamos lá. Nascido em 29 de janeiro de 63, em Gaza, Haniyeh
cresceu dentro do Hamas e se tornou, né, o maior comandante do Hamas. Ele começou sua carreira política alinhado de perto com o fundador do Hamas, Sheikh Ahmed, e subiu na hierarquia para se tornar um líder fundamental do movimento, né, desse movimento terrorista que trabalha com o terror. Haniyeh ganhou atenção internacional pela primeira vez em 2006, quando se tornou o primeiro-ministro da Autoridade Palestina após a vitória do Hamas nas eleições legislativas palestinas, na faixa de Gaza. Lembra? O Fatah perde o controle para o Hamas, mas ele não ganha uma eleição democrática. Eles matam a maioria dos terroristas do Fatah e assumem o lugar. Então ontem, ele que comandou de perto e ordenou os ataques de 7 de setembro, ele era considerado um aliado, um dos aliados mais importantes do Irã, um dos aliados mais próximos do Ayatollah. O Ayatollah iraniano prometeu uma retaliação gigantesca contra Israel, diz que já estão preparando, né, as fontes dizem que Teherã está preparando um contra-ataque gigantesco, porque essa mensagem, Shemuel, que Israel deu agora ao eliminar o maior líder do Hamas, essa mensagem é muito clara ao que Israel está disposto a fazer. Veja, o Irã cercou Israel, atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matou 1.400 israelenses, sequestrou mais de 200, o Irã comandando o Hamas, em parceria. Fizeram isso e estão infernizando Israel, indo já para o 10º mês de guerra. Israel vai agora no coração do Irã e elimina o seu maior aliado. Olha que movimento. E eu quero que você pense o seguinte: agora, o que faltava para a guerra escalar na região? O que faltava, Shemuel? Bom dia, Shimon. Bom dia a você que está acompanhando a transmissão, se atualizando sobre o que acontece no em Israel e no Oriente Médio, do conflito que já há 10 meses, né, se estendem depois do ataque do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Israel, ele, numa guerra simétrica que fez, invadindo a faixa de Gaza, que é o reduto do Hamas, perseguindo todos os cabeças, perseguindo todas as articulações que comandam, né, e que organizam esse movimento terrorista dentro da faixa de Gaza. Agora, nós tínhamos essa importante liderança que o Shimon destaca, né, nas notícias de hoje, que vivia no Catar. Vivia no Catar, numa redoma muito bem protegida, fora do seu reduto, da onde comandava. E também da onde fazia todas as articulações políticas, né? As articulações políticas financeiras, com os países que mantêm relação, as ditaduras que mantêm relações com o Irã e a faixa de Gaza, e também a parte do Ocidente, mediada pelos países árabes mais moderados, que conseguia ainda recursos da comunidade internacional para a construção da faixa de Gaza. O Shemuel, dizem que o Israel tinha um acordo com o Catar de não eliminar ninguém dentro do território do Catar, né? Só que com o Irã, não. E quando ele foi para o Irã, ele foi eliminado. Olha que coisa. Exatamente. Olha o Geraldo Alckmin lá, nós já vamos falar sobre isso. Vice-presidente do Brasil. Gente, é vergonhoso. Não dá vontade de enfiar a cara dentro de uma caixa assim e se esconder. É vergonhoso pro Brasil. Ó, Geraldo Alckmin, vice-presidente, do lado do líder da Jihad Islâmica, do lado de Abdul Salam, porta-voz dos Houthis, e Inam Qassem, porta-voz do Hezbollah. Olha onde o Brasil estava representado com o seu vice-presidente. Mas nós já vamos falar sobre isso, Shemuel. Perdão. Né? Aguenta. Perdão por lamentável. Bom,
esse é o importante recado que Israel dá ao mundo, né? Israel dá esse importante recado ao mundo depois do discurso do primeiro-ministro Netanyahu no Congresso norte-americano. Essa é a primeira vitória. Depois da segunda maior cabeça do Hezbollah e do principal chefe que comanda o Hamas, que vivia no Catar, saiu da sua zona de conforto para a posse do novo presidente iraniano, aonde juntou-se com algumas autoridades, o que inclui o Geraldo Alckmin, né, que representava o progressismo centro-esquerda, saiu dessa zona de conforto, que facilitou uma operação de que nós não sabemos ainda a autoria, mas o gabinete de guerra israelense está reunido com uma reunião de emergência, ou seja, uma reunião de emergência depois desse ataque, de que ninguém ainda assumiu a autoria. Mas é um importante recado e que muito provavelmente tenha sido da parte da inteligência israelense, né? Da inteligência israelense, que muito provavelmente... Não vamos ser ingênuos, né? Embora Israel, pela posição geopolítica, inteligentemente está fazendo bem em não reconhecer por hora, mas todo mundo sabe quem eliminou o inimigo. E eles estão sendo eliminados um a um, Shemuel. Um por um está sendo caçado e está sendo eliminado. E isso apavora o inimigo de Israel. Isso apavora. Isso é um claro recado às autoridades extremistas fundamentalistas do Irã, né? Porque isso foi feito dentro do palácio, dentro do maior esquema de segurança que eles montaram para receber todas essas representações, todos esses chefes de estados, né? Então é um recado claríssimo de que o Irã vai entender de um ataque direto e muito provavelmente o Irã deverá responder, dar algum tipo de resposta a Israel por esse atentado dentro da sua antessala, dentro do seu reduto de segurança, em que um apagão, né? Aconteceu diante da inteligência israelense para monitorar exatamente os cabeças que articulam todos esses movimentos que estão vitimando civis inocentes do lado israelense, Shimon. Vamos fazendo giro aqui para você que chega agora. Eu vou atualizar de novo, pessoal, antes da gente seguir, as pessoas que chegam agora na nossa live, né? Virou notícia internacional, isso está repercutindo no mundo, porque agora vão existir vários desdobramentos a respeito do que aconteceu, da eliminação do líder do Hamas, o líder supremo, Ismail Haniyeh, foi assassinado na capital iraniana, Teherã, na manhã desta quarta, às 2h da madrugada. O grupo terrorista palestino confirmou o assassinato, que pode mudar drasticamente a perspectiva da guerra com Israel. Ora, a serpente Hamas está sem a cabeça. A cabeça foi cortada. Eles estão sem liderança. Bom, Haniyeh, junto com um dos seus guardas, foi morto por volta das 2h em sua residência após o lançamento de projéteis de um prédio adjacente, de acordo com Al Arabiya e outros veículos árabes. Bom, aí as informações começam a divergir, porque algumas agências trazem que foi um ataque aéreo, outras, como esta aqui, acaba trazendo que foi lançado de um outro prédio. Bom, nós vamos entendendo, porque há sempre uma confusão aí até que Israel chegue e dê informação definitiva. O Hamas alegou que Israel era responsável pelo assassinato seletivo, dizendo em uma declaração que o seu líder político foi morto em um ataque sionista traiçoeiro em sua residência em Teherã. Olha só, a Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte de Haniyeh horas depois que ele compareceu à cerimônia de posse. Ou seja, teve a cerimônia, eles fizeram toda aquela pataquada, né? Inclusive com o Brasil no meio, nós já vamos falar sobre isso. O vice-presidente brasileiro estava junto com esse terrorista, hein? Agora, o que não se passa na cabeça do Alckmin? Já vamos falar sobre isso. Bom, horas depois aconteceu a cerimônia. Coloca as imagens lá desse líder para que o nosso povo veja quem era o maior comandante do Hamas.
Bom, horas depois de estar nesse gabinete aí, nesse evento, essas imagens são do evento. Horas depois, na sua residência, ele foi alvejado com um míssil mortal que levou ele para junto, para as unhas do capeta, do Satanás. Ele foi eliminado. Ele articulou, ele criou, ele gerenciou, ele dominou, ele comandou todas as atrocidades que o Hamas fez contra Israel e contra os civis palestinos. Partia dele, totalmente dele, a liderança total desses assassinatos, desses horrores que o Hamas fazia ali e faz no Oriente Médio. Bom, a Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte de Haniyeh horas depois que ele compareceu à cerimônia de posse do novo presidente do país e disse que estava indignado, né? Ora, depois, olha que mensagem, né? Esse assassinato poderia ter ocorrido com o presidente iraniano. É um recado claro. É um recado claro. O maior aliado do Irã, líder de honra convidado na posse, foi eliminado horas depois da cerimônia. O míssil poderia ter caído ali e matado todo mundo, Samuel. Onde estava hospedado? A mensagem está nas entrelinhas. Ele estava hospedado numa residência. E o Alckmin? Dele. O Alckmin, bom. Será que estava a algumas quadras? Bom, até a tarde de quarta-feira, autoridades israelenses ainda não assumiram a responsabilidade, né? A IDF disse que estava avaliando a situação, mas não havia emitido nenhuma nova diretriz de segurança para os civis. Bom, em contrapartida, Netanyahu agora convoca o gabinete de segurança, estão se preparando para uma guerra total, para tudo, e o Irã também convocou o seu Conselho Nacional de Segurança para debater o que vão fazer. O que vão fazer de resposta a Israel, Samuel? O que vai acontecer agora, gente? Nós dissemos há alguns dias que Israel havia entrado na Terceira Guerra Mundial, né? Que ela escalaria até a uma situação sem volta. Antes de ontem, né? Israel fez uma declaração que o Hezbollah havia passado todas as linhas vermelhas. Todas as linhas vermelhas foram cruzadas pelo Hezbollah. O Hezbollah matou 12 crianças israelenses. Bom, Israel foi lá e eliminou o comandante articulador desses ataques. Ontem Israel fez isso. E ontem mesmo, uma mensagem dupla. Ontem mesmo Israel eliminou, às 2h, o maior líder do Hamas, Samuel. No quarto do Ayatollah. No quarto. No quarto do Ayatollah. No quarto. Olha, pessoal, é um recado claro, né, que Israel dá de várias, em todas as direções, ou seja, para todos os oponentes que está enfrentando. Essa guerra assimétrica que aconteceu na faixa de Gaza, ela ganha um outro perfil agora. Agora Israel está antes de um conflito total, o que dá tempo às diplomacias se movimentarem, principalmente na direção do Líbano, né? Para evitar essa escalada. Os cabeças, né? As articulações estão sendo caçadas, tanto do Hamas, que já completa 10 meses de que arrastou Israel para esse conflito, atacando civis israelenses com requintes de crueldade e de terror, e depois o Líbano, que mantém esse apoio ao Hamas, fazendo ataques do lado norte de Israel contra civis, o que no último sábado vitimou 12 crianças das colinas de Golã que brincavam numa área recreativa. Samuel, nós temos o Dr. Yosef, coloca aí produção, ele já está aí, a produção está dormindo hoje, ele já está ali pendurado. Dr. Yossi fazendo a sua análise diretamente de Israel, né? Vai analisar internacionalmente o que aconteceu. Dr. Yossi, seja bem-vindo. Israel está reunido agora com seu gabinete de guerra, esperando a retaliação, Dr. Yossi. Até mesmo com rivais. Bom dia a todos, e hoje realmente é um bom dia, dá para dizer assim, porque tivemos aí um desfecho extraordinário para o que foi se aguardando
muitos dias. A Guarda Revolucionária do Irã e o Hamas Então, anunciaram o que o nós líder temos do hoje? movimento palestino, Nós Ismail temos Haniyeh, a morreu nesta certificação de quarta-feira em que um o ataque Serviço atribuído a Israel Israel. está funcionando com a eficiência esperada. Então, há muito tempo havia uma certa desconfiança sobre a questão da eficiência, da tão renomada eficiência do Serviço Secreto Israelense, o Shin Bet, o Mossad e outras agências internacionais de seus agentes, por conta dessa livre circulação, podemos dizer assim, de várias personalidades, cabeças chaves dessas organizações terroristas. E de ontem para hoje tivemos aí um avanço significativo na reação esperada, né, O por Hamas trava desde outubro uma guerra uma contra Israel comunidade na faixa de como Gaza, Israel território que governa desde e suas 2007, organizações desencadeada pelo ataque secretas. sem precedentes contra o sul do Então, território israelense. agora o No desfecho exílio da entre guerra ele Turquia vai e tomar um outro rumo e provavelmente de proporções maiores. Haja vista que, se nós tivermos uma ação israelense dentro de um território de terceiros, com aquele bombardeio que acabou matando um integrante do governo iraniano, nós tivemos o lançamento de centenas de foguetes diretamente do Irã contra Israel, quanto mais agora com esse evento onde Israel conseguiu eliminar o principal líder terrorista, o organizador político, o articulador entre Irã e a organização terrorista Hamas, tendo sido eliminado de uma forma categórica, de uma forma precisa e, vou dizer mais, de uma forma humilhante para o Estado iraniano. Uma vez que Israel provou agora que ele consegue, de maneira eficaz, e tem controle total da movimentação desses terroristas, aonde quer que estejam, em qualquer lugar do mundo. Doutor Esse é um Youssef, fato extremamente importante que aconteceu na madrugada de hoje. Doutor Youssef, muitos desses grupos terroristas, muitas nações, até mesmo a imprensa internacional, ela colocava Israel como derrotado da guerra, inclusive criticando o poder de dissuasão de Israel. Ah, Israel perdeu a guerra. Tem um comandante aqui no Brasil, um comandante das forças brasileiras, das forças militares, que ele faz chacota de Israel, que Israel é um pária, que Israel tá perdendo pro Hamas. Um comandante, hein? Ele é pró-Palestina, pró-terrorismo. Comandante brasileiro. Bom, Dr. Youssef, Israel agora mostra que sorrateiramente, em silêncio, porque muitos cobravam a reação de Israel do sábado, né? O Hezbollah fez aquele ataque, matou 12 crianças em território israelense. Israel ficou quieto. Israel estava sendo, mas o que está acontecendo? O governo israelense está dormindo. E hoje nós tivemos essa revelação, matou 2 dos grandes. Então Israel agora muda a retórica. Agora, isso tem chance de arrefecer a guerra ou essa guerra pode escalar ainda mais? Então, no meu ponto de vista, são 2 hipóteses. Ela pode haver uma reação imediata dos grupos terroristas, aliados aí aí inclui o grupo terrorista também, o próprio Estado, a cúpula do governo iraniano, pode ter uma reação imediata, como foi no último episódio, com a eliminação de um dos líderes iranianos em território estrangeiro, ou pode ter um arrefecimento em vista da agora constatação de que Israel sabe exatamente onde está cada um desses cabeças desses movimentos terroristas. Aí a prova com a eliminação categórica do maior articulador do Hamas, que é o Ismail Haniyeh. Então, o que nós temos agora? 2 opções. Ou eles vão ficar quietos de medo de ser eliminados, ou eles vão fazer um ataque à semelhança do que aconteceu no último episódio, onde partiram em vários foguetes em direção ao Estado de Israel. 300. Exatamente. E vejam uma coisa importante. E eles também têm ciência de que o Estado de Israel está muito bem preparado com sua defesa, e prova foi de que esses 300 lançamentos, praticamente nenhum caiu no território israelense e não tivemos vítimas
israelenses, ou tivemos vítimas israelenses, mas não judeus. Que foi o caso daquela criança que ficou ferido com os estilhaços de um dos foguetes. Então, nós temos um cenário aí que é novo. Primeiro, Israel nunca tinha feito um atentado contra um líder propriamente dito dentro do Estado iraniano. Nós tivemos, obviamente, a eliminação de vários cientistas, vários instalações e também cientistas que eram capazes de produzir artefatos nucleares potentes. Nós tivemos, vamos dizer assim, eliminação de vários desses cientistas. Israel, em todos eles, nunca assumiu a autoria da eliminação. Assim como não sabemos se vai assumir aí a autoria da eliminação desse líder terrorista, o maior líder do Hamas, o Ismail. Então, o que nós temos hoje? Essas duas hipóteses, ou um ataque repentino, que será repelido imediatamente, que eu ainda tenho minhas dúvidas se esse ataque vai ter, se vai ter um contra-ataque, uma vingança, como eles chamam, imediata. Por quê? Porque eles agora sabem que Israel sabe exatamente onde estão os principais líderes, e prova é de que, após a reunião em Washington com Benjamin Netanyahu, imediatamente após, antes mesmo do premier retornar para Israel, já aconteceu a eliminação do segundo na hierarquia, líder do Hezbollah. E agora a eliminação do líder máximo do Hamas em território estrangeiro. Então, voltando àquela fala que vocês disseram, por que só agora eles eliminaram? Porque tinha justamente um tratado, esse tratado ele não é público, não é notório, mas sabe-se que existia um tratado entre Israel e o Catar de não eliminação de terroristas em território do Catar. Mas, a partir do momento que esse líder terrorista se expôs em território estrangeiro, notadamente num território inimigo de Israel, aconteceu o que todo mundo esperava. E o que muitas pessoas, inimigos de Israel, já estavam, como você bem colocou aí, esse militar de alta patente israelense reformado, que vinha rechaçando, que vinha caluniando, e até muitas pessoas dentro do próprio Estado de Israel, que estavam com dúvidas, por que não havia uma reação imediata, por que Israel não reagia imediatamente e fazia o seu serviço, o seu papel, como fez em tempos pretéritos. Justamente porque dependia, de certa forma, de um apoio necessário dos Estados Unidos da América, o que ocorreu naquela reunião onde o primeiro-ministro Netanyahu foi ovacionado em seu discurso. Então, este é o cenário atual. Aliado a isso, deixa eu complementar rapidamente aqui, só para complementar essa parte aqui, com esses acontecimentos, as movimentações de fragatas norte-americanas e inglesas, que já estão ali no Estreito de Gibraltar, já atravessaram o Estreito de Gibraltar, nós temos aí, então, um cenário de todos os cenários até agora apresentados, desde o massacre em Israel, com os raptos dos israelenses, com os sequestros, etc., o cenário mais perigoso, o cenário mais frágil, e de mais expectativa, desde aquele dia até hoje, é o dia de hoje com a eliminação desse líder terrorista. Tudo pode acontecer. Para você que está chegando agora, eu vou fazer um giro para te atualizar, né? Foi eliminado o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, no Irã, após o evento de posse do presidente iraniano. Coloca a imagem dele aí, produção. Ele esteve lá, junto dele estava a liderança da Cisjordânia. Da Cisjordânia. Autoridades palestinas, né? Esqueci o nome deles agora, Dr. Yosef. Da Jihad Islâmica. Ó, nós temos a imagem, ó. O Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, tá aí. Nós vamos falar sobre isso também. Estava do lado do Abdul Salam, porta-voz dos Houthis. Lembra os Houthis que atacaram Tel Aviv e eliminaram, mataram um israelense, né? Atacaram com um drone explosivo o centro de Tel Aviv. Tá aí o porta-voz. Ao lado do porta-voz, Zaid al-Naqallah, líder da Jihad Islâmica, ok? Aí, Nam Qesen, porta-voz do Hezbollah, e aí o eliminado, o assassinado Ismail Haniyeh, líder do Hamas. E o vice-presidente brasileiro
Tava lá, gente. Na cena do crime. Tava na cena do crime, mais uma vez. Gente, aonde nós vamos parar? Ok, você que chega agora, então, numa operação mega, numa operação grandiosa. Algumas fontes já trazem que foi uma operação aérea, né, onde um míssil teria sido lançado de um submarino. Não se sabe se é um submarino americano ou israelense. Outras fontes dizem que foi um projétil lançado de um prédio vizinho que eliminou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta quarta-feira, às 2 da madrugada. O assassinato foi confirmado pelo Hamas, né, e pela Guarda Revolucionária. Ismail Haniyeh foi eliminado junto com um guarda-costa em sua residência em Teherã, capital do Irã. Bom, eu gostaria também, antes do Dr. Iosif sair, eu gostaria da análise dele a respeito da participação brasileira nesse evento e nos desdobramentos aí, onde realmente nós temos embarcações poderosas dos Estados Unidos, da Inglaterra. Embora a Inglaterra mudou os rumos políticos da Inglaterra, né? Assumiu lá um líder socialista que prometeu se retirar do apoio a Israel. Doutor Iosif. Estamos sem seu áudio aqui. Perdão, eu acabei desligando aqui. Ok, vamos lá. Vejam o seguinte, por isso que eu frisei na minha fala anterior, de que este acontecimento, ele é ícone, ele é um acontecimento assim, extraordinário. Claro, tivemos grandes avanços, grandes episódios dentro da esfera deste conflito que está se iniciando aí no Oriente Médio, mas nenhum deles, e vou dizer até mais, no decorrer aí dos últimos anos históricos, nenhum acontecimento com tamanha repercussão e tamanha expectativa de acontecimentos dos mais diversos possíveis dentro de um cenário geopolítico como este que vivenciamos no dia de hoje, principalmente o último aí com a eliminação do Ismail Haniyeh. Por que eu digo isso? Porque Israel provou mais uma vez que ele tem controle total de todos os seus opositores, os principais opositores, e ele poderia muito bem, vejam uma coisa, ter eliminado com uma tacada só uma casta de inimigos de Israel. E aí eu estou falando do próprio governo do Brasil. Vejam que eu estou falando uma coisa muito séria. É verdade. Porque ali estava um representante do governo do Brasil. Por que Israel não fez isso? É claro que a repercussão ia ser tremendamente negativa para Israel, mas Israel provou que ele é capaz de cirurgicamente eliminar os cabeças do movimento, porque Israel, na verdade, não quer fomentar a guerra no Oriente Médio, o conflito. Ele quer arrefecer. Entretanto, da maneira que as coisas estão acontecendo, Israel está fazendo o que se pode e provando mais uma vez que detém o serviço secreto mais eficiente de todo o mundo, de toda a história da humanidade, por assim dizer. Então, o que nós temos aí? Um alerta geral não só para os líderes propriamente dito terroristas, mas também para os seus apoiadores aí, incluídos o Brasil. Vejam que coisa séria. O vice-presidente do Brasil poderia ter sido eliminado, dependendo das circunstâncias, se as circunstâncias tivessem sido um pouquinho diferente aí na ação da eliminação desse terrorista. Vamos supor que tivessem saído da reunião e Israel esperasse um momento certo ali no trânsito entre aquele grande hotel que estava hospedado ali, o líder terrorista, e até o novo prédio onde ele se hospedou. Se Israel tivesse se adiantado um pouco ou postergado um pouco, poderia ter atingido um desses líderes mundiais que estavam presentes ali por ocasião da posse do novo presidente iraniano. Então vejam que circunstância extraordinária que nós estamos vivenciando no dia de hoje. E é um recado, né, para o PT, para essa retórica, né, que ele adota, para essa posição que ele fica do lado de terrorista. Olha, se você anda com bandido, se você anda com gente perigosa, você, uma hora, será confundido com eles, né? Justamente. Se você anda, não, né?
por que é que o PT, por que é que o Lula, o presidente brasileiro, se alinhou com o Irã? Será porque ele é muito bonzinho e quer levar a cura para os horrores iranianos? Ou porque ele é farinha do mesmo saco? Bom, já dizia a minha avó, né? Se você não quer apanhar, não mexa com os outros na rua, né? E é uma máxima. Se você não quer morrer, não cutuque quem tem as armas, quem tem as condições de te eliminar. Não cutuque, não provoque. O Irã realizou aqueles ataques horríveis contra Israel e agora teve o troco. E o Brasil estava lá do lado, Shemuel. Bom. O Alckmin estava lá do lado. Coloca aí, produção, a imagem da posição em que o Alckmin estava, o vice-presidente brasileiro. Olha só, Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, está ali olhando a tela da esquerda para a direita. Alckmin, aí Abdul Salam, porta-voz dos Houthis que atacaram Tel Aviv na semana passada. Zaid al-Naqallah, líder da Jihad Islâmica. Ismail, do lado, Naim Qassem, porta-voz do Hezbollah, e aí o Ismail, que foi assassinado ontem na sua casa, o líder máximo do Hamas, Shemuel, e nós lá de mãos dadas com eles. Bom, todos devem conhecer a famosa frase de campanha eleitoral da disputa de Alckmin com Lula à presidência do Brasil, em que ele diz: o Lula quer voltar à cena do crime. Na verdade, o Lula escolheu o lado errado da história. Está aliado a ditaduras, a regimes totalitários, está de braços dados com o Irã, mas quem está na cena do crime é Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin representa e acena um lado centro-esquerda do Brasil, que está direcionado a partidos, né? Partidos como o PSDB e outros partidos que representam uma importante camada da sociedade progressista, liberal, né? Está na cena do crime com terroristas. Eu acho que ele acaba de encerrar uma carreira política, a reputação como governador da principal capital do Brasil, o principal estado brasileiro, que é São Paulo. Governou por vários mandatos São Paulo, mas ele está encerrando de uma forma ainda mais vergonhosa na sua atuação política, porque na qualidade de vice-presidente ele deveria recusar esse papel tão sujo, e talvez o Celso Amorim, nós tivemos ali aquele ex-presidente do PT que afirmou um boicote, José Genuíno, era essas figuras, Gleisi Hoffmann, eram essas figuras que deveriam estar fazendo esse papel sujo, né, de representar a posse de um presidente totalitário que é um fantoche do Ayatollah iraniano. Agora, isso é uma mensagem clara para você, brasileiro e eleitor, né, quando dos seus representantes isentões sobre a geopolítica, né? Então essas escolhas para ter uma posição no pleito é a vergonha nacional que estamos vendo nesse cenário, do lado em que um escolhe o lado do terror, do sequestro, né, do que é de pior de uma sociedade, e o outro escolhe estar na cena do crime, que é o que estamos vendo aí da presença do ex-governador Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente. Gente, como que ele, alinhado aqui com esses políticos são canalhas de verdade, porque como que ele sorri para a comunidade judaica aqui no Brasil, em São Paulo, que o apoiou, e também para os judeus largarem mão de ser otários aqui no Brasil, né, Shemuel? Vamos falar a verdade. Dória, José Serra, olha com quem que esse vagabundo estava lá, ó. Olha com quem, olha aí, judeusada brasileira, olha com quem que ele estava. Vamos acordar para a política. Ele estava do lado dos terroristas, e ele deve estar com o negócio dele na mão, por quê? Porque ele estava do lado do cara há algumas horas antes, e o cara foi eliminado, foi exterminado. Bom, eu quero falar com você, tio, tia, avô, avó que está nos acompanhando agora. Israel está lutando essa guerra em campo, com armas, com um fuzil na mão, está guerreando, está lá com mais de 60 mil israelenses desabrigados. Está pela tampa, já está insuportável a situação, e Israel tem que lidar com isso.
Ora, existe uma outra guerra que é a guerra de narrativas, a guerra retórica, que nós vemos o desmerecimento a Israel o tempo todo. Inclusive, está intrínseco na cultura brasileira se desfazer de Israel. Cuidado, mas eu quero convidar você que ama Israel e que quer ajudar nessa luta contra o terror, porque nós temos o Irã. Isso é um recado muito bem dado ao Irã. O Irã está financiando movimentos estudantis, né? Protestos pró-Palestina dentro dos Estados Unidos, dentro das universidades. O Irã recruta, manda seus agentes organizarem e financiarem estas manifestações pró-palestinas nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Isso está acontecendo. Bom, Israel precisa de você nessa guerra de retóricas. E, para isso, você pode nos ajudar de uma forma muito simples, inicialmente. Deixando seu like no vídeo. Faça isso agora mesmo. Nós temos milhares de pessoas nos acompanhando, mas os likes, eles não estão sendo proporcionais. Mas por que o like é tão importante? Porque ele é que vai entregar este vídeo para outras pessoas aqui na rede. Então, eu preciso que você deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso é imprescindível para você continuar acompanhando essas informações e compartilhe este link com os seus amigos. A gente manda bom dia, boa tarde, mensagem disso, mensagem daquilo. Vamos ajudar Israel nessa batalha de retórica, ok? Bom, coloca a imagem aí. Dr. Youssef, a guerra pode escalar, os americanos estão se preparando porque os americanos também foram alvo após receberem Benjamin Netanyahu no Congresso americano, o Dr. Youssef. Justamente. Então vejam, por isso que eu volto a frisar mais uma vez, esse acontecimento, ele é histórico, ele é único, até a atual conjuntura que estamos presenciando aí. Por quê? Porque ele envolveu agora diretamente também o Estado americano. E envolveu os Estados Unidos, certamente envolve os seus aliados. E o Biden, em que pese todo o seu posicionamento ideológico e por fazer parte de um partido de esquerda, dos democratas, ainda assim, ele tem declarado aí nos últimos dias que a sua aliança com Israel é eterna. Ou seja, confirmou novamente que está com Israel para o que der e vier, tanto é que as fragatas militares mais importantes do Estado americano já passaram o Estreito de Gibraltar, já estão indo em direção ao Mediterrâneo e ali estarão de prontidão caso haja alguma reação de grande proporção contra o Estado de Israel partindo do Irã e também partindo aí dos estados vizinhos pelos terroristas que ali estão estabelecidos. Então vejam, esse acontecimento ele é histórico e nós vamos ver a repercussão daqui a pouco a mais. Pode ser que aconteça como em outras vezes, fique aquele silêncio de alguns dias, talvez até uma semana, e venha uma reação em seguida. Como pode ser imediato? Eu acho que imediato não vai ser. Primeiro, geralmente quando existe um contra-ataque, ele acontece após o cerimonial fúnebre. Então vai ter o cerimonial fúnebre do que sobrou aí do Ismail. Não sabemos se isso vai ocorrer lá no Irã ou se vão fazer em outro lugar, ou pelo menos vai ser no Catar simbólica. mesmo. O sepultamento está previsto para o próximo sábado no Catar. Então, veja que coisa interessante, Samuel. Vai ser no Catar e certamente no Catar. E por que vai ser no Catar? Justamente pelo que nós falamos ali anteriormente. Para proteger os outros terroristas. Para proteger os demais terroristas. Agora veja, existe um translado. Vai ter um cerimonial fúnebre no Catar, todavia, esses líderes que estão localizados em outros países, estão estabelecidos em outros locais, eles vão ter que fazer o translado. E esse translado, com esse translado, Israel pode identificar essas pessoas, se é que já não estão identificadas, devidamente controladas através dos sistemas de localização, eles vão ter que ir para Catar. Na ida ou na volta, eles podem também receber aí o seu míssil. Estão devidamente mapeados, né? Agora, a importância, você que está chegando agora, a importância desse líder do Hamas, né?
ele é ovacionado por onde passa, e principalmente quando é recebido pelas autoridades e outras lideranças no Irã, ele foi recebido como um herói. Como um herói. Como um herói exatamente Como um herói. pelo enfrentamento e pelo que causou no dia 7 de outubro. Então, por ter arrastado Israel a um conflito que desgasta sua imagem meio à comunidade internacional, isso coloca ele num cenário de um patamar de relevância dessa aliança do mal, comandada pelo Irã, mas que sofre um duro golpe israelense exatamente pela morte, ou seja, é minado a energia de todas as pessoas que concentrava nessa liderança o maior ícone da resistência, que eles chamam de colonialismo, que é a presença judaica em Israel, e isso foi minado. Então, o recado político, o recado militar, ele é dado exatamente no momento em que ele não só uma liderança desses grupos fundamentalistas, mas como também era ele que estava nas mesas de negociações lideradas pelos países árabes moderados, principalmente no Egito. Então, todos os fundos, todas as arrecadações, todas as articulações, por onde entram as armas, o relacionamento com o Irã, isso foi cortado, foi interrompido de forma bruta, e para o Hamas e mesmo o Irã repor isso aí, ele vai levar um certo tempo, que significa um atraso, né, para o Hamas se refazer dentro desse cenário de que eram ali muito bem protegido pelo Catar. É um atraso para o Irã também, né? O Irã tinha planos e esse plano estava em pleno andamento. Bom, Israel elimina um dos maiores comandantes do Hezbollah ontem, tá? Inclusive o corpo dele foi encontrado, o corpo desse terrorista foi encontrado ontem nos escombros. Olha aí o ataque, olha o tamanho do ataque que Israel fez em Beirute ontem mesmo com a Força Aérea, eliminando esse comandante do Hezbollah. Vamos ver o nome dele aqui, Fuad Shukr, né? Ele articulou o ataque que matou 12 crianças israelenses no último sábado. Ele fez isso. Entre outros, né? Desde os anos 80 ele está operando. Israel vai e elimina esse comandante do Hezbollah e no mesmo dia ele faz a ação. Inclusive, uma estratégia, né, que distraiu, porque chamou a atenção do mundo todo, doutor Iosif. As ações de Israel ontem em Beirute, né? Caças sobrevoando a capital, todo mundo naquela expectativa. Ora, o que Israel vai fazer? Quem Israel vai eliminar? Quem será atacado? Né? E o plano estava traçado dentro do Irã, para você que chega agora, que está se conectando agora, ao passo que Israel ontem fez uma mega operação em Beirute. Olha o tamanho do estrago. Eliminou o maior, um dos maiores comandantes do Hezbollah, que atua desde 1980, e eliminou o maior comandante do Hamas ontem em Teherã, capital do Irã, após a cerimônia de posse do presidente iraniano, que estava acompanhado, inclusive Ismail, esse que aparece no vídeo aí, ele estava acompanhado de Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil. Vergonhoso. É vergonhoso, né? Doutor Iosif, acho que tá sem teu áudio? Fala aí. Não, tá com áudio sim, só para encerrar. Vamos lá. Vamos girando. Compromisso logo em seguida. Veja uma coisa, estamos aí na expectativa agora de como vai se pronunciar o governo brasileiro de forma oficial. Exato. Nós sabemos que vai ter lá um monte de restolho, os políticos de baixa esfera na hierarquia política da esquerda brasileira, vai ter um monte que vai sair rateando. Agora eu quero saber o que o governo brasileiro, qual vai ser o posicionamento oficial do governo brasileiro, porque nós já tivemos aí um fiasco ontem e anteontem com o posicionamento do governo brasileiro em relação aquele teatro realizado ali na Venezuela. Uma eleição totalmente fraudada, não reconhecida por boa parte do mundo, e o governo brasileiro autenticou. Eu quero saber qual vai ser o posicionamento do governo brasileiro no que diz respeito a esse último acontecimento aí.
E outra coisa que eu queria também trazer aqui à baila, que é de extrema importância, que justifica também a preocupação de um ataque iminente em solo israelense, é a preparação que o governo israelense está realizando quando informa os seus cidadãos sobre a preparação, o kit sobrevivência, né? Organizando ali a circulação de pessoas em caso de um ataque, orientando os cidadãos israelenses a ficar próximos de abrigo, a não sair para qualquer tipo de lazer nesses dias e para armazenar e estocar alimentos de primeira necessidade, além de informar os israelenses de que no norte de Israel o GPS vai deixar de funcionar. Qualquer tipo de localização, já em alguns lugares já há notícia de que não está funcionando o GPS, justamente para se proteger de eventuais mísseis teleguiados ou mesmo drones em solo israelense. Então, todo esse conjunto de fatores indica que existe a possibilidade muito clara de uma investida dos inimigos de Israel em solo israelense. Então, fiquemos atentos e sabemos que essas últimas horas aí prometem. Agora, é muito importante que você que está nos acompanhando, essa produção, ela não recebe dinheiro, né, de nenhuma organização judaica, política, nenhum grupo, nenhuma instituição paga pela produção dessa apresentação que estamos mantendo aqui todos os dias. Uma equipe toda que está trabalhando, a redação, a produção. E você pode ajudar tudo isso de uma forma muito simples, que é deixando o seu like, compartilhando o link dessa transmissão, isso mesmo. inscrevendo-se nesse canal e acionando o sininho das notificações, né? Nós temos pessoas aqui que estão mandando superchat. Eu quero destacar aqui esse comentário do Roberto Melo. Essa foto do vice-presidente Geraldo Alckmin mostra que o governo brasileiro cruzou a linha vermelha junto com terroristas do Hamas Hezbollah. Vergonhoso. Olha aí. Né? Nós temos também a empresa Radascor, uma empresa de seguro de São Paulo. Israel diz estar pronto para a guerra após a ameaça à morte do líder do Hamas. A Canoa Furada também está mandando aqui um superchat em apoio. Quem que a Canoa Furada apoia, Samuel? A Canoa Furada... A Canoa Furada não está declarando nada, só ajudando o canal. Okay. Agora, é importante que você saiba que, do outro lado, né, canais, influencers, blogueiros estão recebendo dinheiro do Irã. Estão recebendo dinheiro de Jorge Soros. Estão recebendo dinheiro do Catar para desinformar sobre a forma como Israel está se defendendo de ameaças terroristas contra seus civis. É a guerra de narrativas. Nós temos um QR Code, inclusive, um Pix na tela. Se você se sentir à vontade em patrocinar este programa, você pode fazer isso. É a guerra de narrativas que Israel vem lutando. Por quê? Israel é genocida, Israel causa o apartheid, Israel persegue os árabes, Israel não permite a liberdade no seu território. Israel é o diabo, né? É desenhado isso diariamente pela mídia, né? Quando a imprensa vai noticiar, analise isso comigo, meu senhor e minha senhora que está acompanhando. Israel é um país, ele tem responsabilidades com a ONU. Israel não pode sair matando e executando pessoas. Israel não pode guerrear. 60 mil israelenses estão desabrigados. Estão fora de suas casas. Aí quando a imprensa vai noticiar, ela fala assim, morreram 30 mil palestinos. Ela não coloca que os mortos são terroristas com um fuzil na mão. Inclusive, produção, coloca imagens de crianças palestinas, crianças sendo treinadas com um fuzil na mão. É a oportunidade do Brasil ver essas imagens. A produção está procurando ali. Olha, é a guerra de narrativas que nós estamos aqui lutando diariamente para levar o que realmente acontece em Israel. Nós trouxemos aqui uma jovem brasileira que está em Israel e que vai servir as forças de defesa de Israel. Ela relata em detalhes como é a vida lá em Israel e por que ela, uma brasileira que não tem obrigação nenhuma, está se voluntariando nas forças de defesa israelense para defender Israel. Exato. A única democracia no Oriente Médio. O Irã tem um plano sórdido de eliminar Israel. Para quê?
Israel hoje é a última fronteira entre o Ocidente, os valores judaicos cristãos, ok? E o fundamentalismo revolucionário islâmico xiita que o Irã quer implantar no Oriente Médio e na Europa. Aliás, já está implantando na Europa, Shemuel, há 20 anos, com o êxodo da Síria, do Afeganistão, do Iraque, de refugiados islâmicos entrando na Europa. Bom, a Europa abriu as portas, né? Nós vimos ontem uma manifestação em um estádio nas Olimpíadas, os jogos estão acontecendo, de manifestantes com bandeira da Palestina pedindo a solução final aos judeus e dizendo em alto bom som Heil Hitler. Né? Exatamente. Isso traz à tona, pessoal, a fala do primeiro-ministro israelense no discurso no Congresso norte-americano sobre a presença, né, do Mufti, que era um principal líder em Jerusalém em 1937, que pediu à SS uma reunião para que desse jeito sobre a imigração judaica que estava acontecendo sob o mandato britânico na região. E em 1938 ele foi recebido em Berlim, recebeu um escritório para que fizesse a propaganda de guerra árabe, em árabe para muçulmanos que estavam na Bósnia e em outros lugares para se somar à força-tarefa do eixo alemão, né, que invadia muitas regiões da Europa. E indicado que não expulsasse os judeus da Europa e nem da Alemanha, mas que tivesse uma solução final. Essa solução final foi pensada e incentivada exatamente por essa liderança, por essa liderança antissemita, né, que estava vendo ali imigração de judeus que estavam se refugiando na Palestina com a ascensão da perseguição e o aumento do antissemitismo que vitimava milhares e milhares de judeus e os confiscos que foram acontecendo naquilo que antecedeu o Holocausto, que vitimou mais de 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração e nos campos de extermínio. E nós estamos voltando a ver isso em cenários das Olimpíadas, que também marcou o atentado que matou 11 atletas judeus em Berlim, né? Em Munique. O atentado de Munique vitimou 11 israelenses da delegação israelense que participavam das provas das Olimpíadas daquele ano. E Israel declarou que não há lugar no mundo seguro para terroristas que fazem atentados contra judeus. E hoje, o destaque dessa apresentação mostra que o líder do Hamas, que articulou os atentados, do qual o pior foi o do dia 7 de outubro, ele foi vítima exatamente nessa última noite, nesse último dia, no Irã, quando foi participar da posse do novo presidente iraniano, Shimon. Bom, para você que chega agora, fazendo um giro aqui sobre as notícias, Israel eliminou o maior líder do Hamas, embora o governo israelense ainda não tenha se pronunciado oficialmente, mas houve uma operação gigantesca na noite desta quarta-feira, de madrugada às 2 da manhã, horário aqui do Brasil, né? O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teherã após o evento de posse do novo presidente iraniano. O antigo presidente iraniano, falecido, ele caiu de helicóptero, Samuel. Ele caiu de helicóptero com toda uma comitiva. Agora, algo chama muita atenção nesse acidente. Bom, era um helicóptero velho, uma lata velha iraniana. Mas algo chama atenção o seguinte: era uma tempestade, né? Era um mau tempo. Esse helicóptero estava viajando e essa comitiva, junto com o presidente, todos eles estavam envolvidos nos ataques a Israel no dia 7 de outubro de 2023, que mataram
mais de 1.400 israelenses e sequestraram 200. Olha que interessante isso. Aí nós voltamos ao passado, há mais de 2.300 anos, com uma promessa que Deus fez a Abraão, né? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí nós vemos agora, um por um desses terroristas sendo eliminados e pagando um alto preço. E deixando desarticulados, né, todos os grupos, né, que fizeram parte desse atentado. Shimon, tem mais um superchat que ajuda o nosso canal. Vamos lá. E ele está fazendo aqui uma observação interessante. Terroristas gritando: morte à América, morte a Israel. E nosso vice-presidente, o paladino da santidade, o senhor Alckmin, ao lado desses monstros, desses terroristas. É a mensagem do superchat de Enéas Sandes, exatamente observando. Ele participa de uma nova ordem, né? O Enéas está destacando aqui, quando ele fala paladino da santidade, ele representa um zeloso grupo de ordem cristã que o Alckmin representa dentro do catolicismo, e esse destaque diz como que pode, né, um presidente paladino da santidade participar de uma aclamação que pede a morte de Israel e a morte dos Estados Unidos. A morte a morte dos valores judaicos cristãos. É o que o Brasil representa. É o que os americanos representam e é o que Israel representa, Shemuel. Agora, olha só de quem ele estava. Olha só, o vice-presidente do Brasil estava do lado de cercado, né? Abdul Salam, porta-voz dos Houthis, né, que operam do Iêmen, atacam Israel do Iêmen, que estava do lado de Zaid al-Naqallah, líder da Jihad Islâmica, e Nam Qassem, porta-voz do Hezbollah, e ao lado de Ismail Haniyeh, o eliminado. Só gente santa. Só gente que vai na igreja todo domingo ou que vai na sinagoga todo Shabat. Não. É a pior escória da humanidade estava reunida ali, ó, junto do presidente, do vice-presidente brasileiro. Quando você fala pior escória, você pode incluir, inclusive, esse cidadão brasileiro que estava ali, infelizmente, o nosso vice-presidente. Se alia com esta qualidade de gente que nem os árabes quiseram. Exatamente. Os árabes rejeitam, né, essa presença, e por isso que a Europa está recebendo, desde a Primavera Árabe. A diferença, pessoal, é que o Irã ele está manipulando todos os grupos fundamentalistas no Oriente Médio. Por quê? Antes de mexer com o Ocidente, ele precisa exatamente mexer com os seus principais obstáculos no Oriente Médio, que é Israel e a Arábia Saudita, né? E outros países que são de maioria sunitas, mas não têm exatamente controle sobre os seus grupos radicais, como tem Israel e como tem os países dos Emirados Árabes, que têm o total controle sobre os seus radicais. Então, toda a arma, todo o financiamento, todo o treinamento que a Guarda Revolucionária Iraniana está aplicando a sua atenção é para o Oriente Médio, para eliminar os seus obstáculos, que é Israel e a Arábia Saudita. Visto que isso não pode acontecer, obviamente, que Deus não permita, mas se nos planos iranianos, se isso acontecer, o próximo alvo é o Ocidente. E esse efetivo de guerra já está lá dentro, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Eles só precisam serem armados e treinados para combates internos, como a guerra civil revolucionária, como a que ele provocou na Pérsia no ano de 1979 com a Revolução Iraniana. É para você entender o mal que representa o Irã hoje na região. Você falou, né, quem vai treiná-los, né, que eles estão só aguardando o treinamento. O Irã pretende fazer isso. É um papel do Irã treinar esses ativos que estão lá na Europa para implodirem o sistema europeu de dentro para fora. A guerra não vem de fora para dentro. A Europa se uniria como se uniu agora contra Vladimir Putin, entendeu? E não permitiria.
mas eles implodiram a Europa de dentro para fora. É um processo que está em andamento. E fora do controle da OTAN. E fora do controle da OTAN. Eles não entraram com armas lá, eles entraram com refugiados. Quem é que vai negar a entrada de refugiados? Espero que as nações agora entendam a importância da existência de fronteiras. E é contra isso que o globalismo de George Soros, né? Muitos falam George Soros, e aí você fala, mas quem que é esse cidadão? É um bilionário. É um bilionário internacional que financia esses movimentos políticos, movimentos de mercado, para remover, culturais, para remover as fronteiras do mundo. Seria um mundo assim, uma utopia, né? Onde não haveriam fronteiras, um só governo, quase um mundo messiânico, mas do Satanás, né? Não haveriam fronteiras, haveria uma só cultura, homens e mulheres já não se identificam mais como homens e mulheres, não há diferença, todo mundo é exatamente igual, parece um comunismo, mas não é. Esse é o plano dos globalistas. E dominarem o mundo pelo poder econômico. Uma elite, a elite pensante que criou o sistema, dominaria todo o globo. Você fala, é uma teoria da conspiração. Não é. O George Soros já mandou dinheiro, né, para Kamala Harris disputar as eleições norte-americanas. Né? Então, é isso. São eles que financiam os protestos universitários, influencers do YouTube, do TikTok, também do Instagram, blogueiros, recebem verbas para desinformar. Eles acabam replicando todas as informações que coloca Israel como genocida, como apartheid, inflando os números de vítimas de civis, de palestinos, todos os números que o Hamas passa, eles acabam fomentando isso e aumentando o número de apoiadores que são desinformados, que não conhecem a história, que não conhecem a geografia, que não conhecem a geopolítica, acabam se posicionando como o nosso governo, do lado errado. Muito bem, para você que chega agora, então Israel se reúne. Coloca aí, tem a manchete aqui, ó. Netanyahu convoca gabinete de segurança enquanto ameaças de vingança aumentam após o assassinato de Haniyeh, né? Ismail Haniyeh, o líder máximo, líder supremo do Hamas. O Hamas que ataca Israel na fronteira. O Hamas que é o operador, que é o dominador da faixa de Gaza, ok? Então o eliminado, esse que aparece no vídeo agora, é Ismail Haniyeh. Ele é o líder principal, era, né? O líder principal do Hamas, o maior líder, o que dava as ordens. Ele não morava na faixa de Gaza. Ele morava no Catar e tinha uma residência no Irã. Circulava entre esses dois lugares, né? Entre esses dois países. Ele que era visto como o maior líder aliado do Irã no Oriente Médio, né? O Irã ele não se alia a países. Ele se alia a organizações terroristas. E esse que foi eliminado, o Ismail Haniyeh, era o maior deles, né? O grande movedor de peças a favor do Irã. Ele recebia os planos do Ayatollah e executava na faixa de Gaza. E havia um plano muito grandioso, que inclusive a China estava envolvida no meio, de juntar Ismail, juntar o Hamas com o Fatah e outras 20 facções terroristas da Palestina num só governo palestino, porque hoje a Palestina está dividida. Nós temos a Palestina na Cisjordânia, vamos colocar o mapa de Israel, nós temos a Palestina na Cisjordânia e nós temos a Palestina da faixa de Gaza. São dois governos diferentes, Shemuel. Na Cisjordânia, Israel é que tem o controle militar, e na faixa de Gaza, quem é que tinha o controle militar? O Hamas. Bom, agora com a ajuda da China e do Irã, eles pretendem formar uma coalizão terrorista contra Israel. Esses grupos terroristas, eles são inimigos, né? Tanto que os palestinos tiveram uma guerra civil, né, que expulsou deliberadamente, pela força bruta do Hamas, a Jihad Islâmica e o Fatah, que representam a autoridade palestina do lado da Cisjordânia. E a autoridade palestina, a exemplo do que estabeleceu o Yasser Arafat, é a parte
da Palestina que tem relações com o Estado de Israel para desenvolver a criação do Estado judaico e coexistir com o Estado israelense, o que já não espera o Hamas, por isso, da separação. Esses grupos, para você entender que para cada grupo dissidente dos terroristas, seja do Fatah, seja do Hamas, esses grupos eles saem por ideais mais radicais, né? Então, quando você imagina que os mais conservadores e moderados, eles querem a destruição de Israel, né? Então esses grupos eles não têm diálogo, eles não conversam, eles são inimigos e eles estão sendo unidos exatamente por uma força-tarefa internacional da China. Então a China, mais uma vez, se mostrando como player no Oriente Médio, já que ela fez a mediação das relações, do restabelecimento das relações do Irã com a Arábia Saudita, um restabelecimento da diplomacia, né? Mesmo que são países hostis, são inimigos e se enfrentam nas guerras indiretas, a China conseguiu fazer essa proeza de novamente estabelecer a diplomacia entre esses dois países e está tentando fazer também isso a partir de uma unidade governamental dos velhos inimigos palestinos para exatamente ocupar e preencher o vazio que Israel provocou expulsando o Hamas da faixa de Gaza. Então a intenção da China e do Irã é estabelecer essa unidade, reencontrar esses velhos inimigos para formar um governo de unidade para governar a faixa de Gaza que está hoje sob controle israelense. Vamos lá, coloca aqui o mapa, só para a nossa audiência entender. A Cisjordânia fica aqui, ó. Tá vendo aqui o pontilhado, essa corzinha marrom diferente? Israel está no amarelinho claro e aqui está o marronzinho, onde está a Cisjordânia, dentro desse pontilhado. Bom, aqui é um território palestino muito mais alinhado a Israel, né? Com Israel fazendo a segurança. A autoridade palestina, ela tinha um acordo com Israel, um acordo de paz. Tanto é que dali aconteceram pouquíssimos ataques a Israel nos últimos tempos, mas aconteceram. Israel opera aqui dentro, fazendo a segurança. Bom, na faixa de Gaza, que é o outro território palestino, aí nós tínhamos o Hamas. O Hamas, ele tomou o poder de Gaza, ele entrou praticamente numa guerra civil em 2006, venceu o Fatah, que era o grupo que comandava Gaza, muito mais alinhado com a autoridade palestina na Cisjordânia. O Hamas venceu, o Hamas que dentro do seu estatuto de fundação está a destruição do Estado de Israel. O Hamas toma o poder na faixa de Gaza. Israel, num primeiro momento, não entra, só que o Hamas recebendo dinheiro internacional, financiamento internacional, inclusive do Brasil. O Brasil enviou dinheiro, a Dilma Rousseff enviou dinheiro para a faixa de Gaza. É dinheiro para os palestinos. O dinheiro foi usado para construir túneis. Existem mais de 500 quilômetros de túneis na faixa de Gaza, utilizados para cuidar do cidadão palestino, não, para atacar Israel. São estruturas bilionárias construídas com o único propósito: atacar Israel. O Irã precisa que Israel seja varrido do mapa. Esses grupos terroristas precisam que Israel seja varrido do mapa porque Israel representa os valores judaicos cristãos e representa essa liberdade, esse conceito de liberdade que nós temos aqui no Ocidente, né? Onde nós estamos aqui agora fazendo nossa live, levando a você as informações. Você tem a liberdade de nos assistir, a sua filha e os seus filhos têm o direito de andar na rua, a sua filha tem o direito à segurança. Lógico, nós temos os nossos problemas internos no Brasil, mas a sua filha, ela não será estuprada por se vestir de maneira diferente. Lá dentro da Palestina é desse jeito que funciona. Shimon, eu volto a falar aqui, né, que Jorge Soros, ele já fez doação para a campanha, né, da vice do Biden nos Estados Unidos. Também está financiando os protestos em universidades norte-americanas e brasileiras e também na Europa, o dinheiro do Catar e também do Irã. O Irã foi comprovado pela inteligência norte-americana que está financiando esses protestos dentro das universidades, além de influencers, além de blogueiros que estão desinformando
e influenciando os jovens que não conhecem exatamente sobre a história, sobre geografia, muito menos sobre a geopolítica, né, do qual Israel se defende de atentados. E, por outro lado, nós temos pessoas como Everton de Souza, que apoia, né, essas desinformação, quando ele fala que o evangélico precisa dar dinheiro só para oferta e não ajudar essa gente que tem dinheiro sobrando debaixo da cama. Então, esse tipo de atitude eu duvido que ele tenha deixado o like, né, ou até deixado a sua inscrição, e ele está aqui exatamente para desinformar. Está exatamente trabalhando para o lado errado da história, pensando em estar servindo a Jesus ou a Deus, eu não sei como que a relação que ele tem estabelecido, mas são atitudes de pessoas isentas, são as pessoas que fogem da polarização, que fogem da briga, e elas acabam contribuindo para eleger sempre o pior. Sempre o pior. Hoje, o governo brasileiro está exatamente defendendo o lado errado da história por causa de pessoas que não quiseram decidir sobre qual o melhor representante do Palácio do Planalto que escolheria os representantes do Itamaraty. Isso não é pensar a longo prazo, né? Quando o brasileiro coloca políticos como o atual presidente no poder, a gente não busca não estar falando nomes para a nossa live não ser derrubada, a gente não ser perseguido por um certo órgão brasileiro aí, né, que atua. Mas líderes como o atual presidente brasileiro, ele leva o país a se aliar do pior que existe no mundo, gente. Essa é a questão. E o brasileiro, ele não pensa a longo prazo. Então ele fala, eu não quero me envolver na política, já está enojado, né? Já está enojado. Tudo que aconteceu no nosso país nos últimos anos, muitos brasileiros falaram, não vou votar. Né? Outros foram convencidos por uma promessa de uma picanha molhada na farinha, com uma cervejinha bem gelada. Muitos caíram nessa conversa fiada. Nós não temos a picanha, nós não temos nem a farinha, somos incentivados a comer abóboras e pé, cabeça e pescoço de frango. Ok, esse é um lado da história. Então, não pensarmos no futuro, não pensarmos grande. O brasileiro pensa muito pequeno. Nós tínhamos que pensar grande. Ora, de quem nós seremos aliados internacionalmente? Só que nós nos preocupamos muito apenas com o nosso quintal. Mas se nós não cuidarmos de tudo, nós sempre vamos estar expostos. Nós fomos expostos ao ridículo nessa situação. Está lá o vice-presidente brasileiro sentado do lado de agentes terroristas. Não é nem de Nicolás Maduro, que é outro bandido terrível aqui na América do Sul. Não. Do lado de terroristas, lançadores de mísseis contra crianças, contra velhos. É isso que o Brasil está. É a mensagem que o Brasil está passando. O que é que vem de bom para o Brasil? Nós falamos agora há pouco. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nós falamos agora. E quem que é alcançado? Né? É alcançado todos aqueles que escolheram o lado errado da representação, aqueles que deixaram de ir fazer a sua escolha, também os covardes, os isentos, os que ficam em cima do muro, né? Eles não escapam, eles não são poupados da desgraça e do retorno que o universo dá para as pessoas que não têm coragem de se posicionar. Então, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a forma de como os países que apoiam o Israel, você pode comparar com os que são contra. Então você pode comparar na economia, na instabilidade política, no desenvolvimento, na contribuição global. Então observe, separe o globo entre os países que apoiam e entre os países que condenam e que atacam Israel, e você vai entender como que isso funciona na prática, sobre ser abençoado os que abençoam Israel e sobre ser amaldiçoado os que amaldiçoam Israel. Isso é notório, né? E você mesmo pode fazer, e você mesmo consegue fazer isso de casa.
Agora, Shemuel, há um fenômeno, nós vamos contar uma história para você, que é uma história fenomenal. Milhares de brasileiros, em contrapartida ao que o governo faz, milhares de brasileiros estão retornando ao judaísmo. Agora, por quê? Por que esses brasileiros resolveram ir atrás das suas raízes e de onde eles encontraram essa linha que remonta a 500 anos atrás, Shemuel? É um fenômeno acontecendo, visto que o governo israelense detesta Israel, só que o povo brasileiro ama Israel e está voltando para o judaísmo. Exato. O Brasil conta com mais de 70 milhões de brasileiros que têm as suas origens judaicas. Mas de onde são essas origens, né? De todas as imigrações? Não, nós falamos sempre, né? Além das imigrações que aconteceram em todos os tempos, nós falamos também principalmente da formação, da construção do país, né? Hoje a professora e doutora Anita Novinsky tem um importante livro que você pode encontrar, inclusive online, que fala os brasileiros que construíram o Brasil. Então, nós falamos sobre mais de 200 mil judeus que foram convertidos a cristãos novos em Portugal, momentos antes da descoberta do Brasil. E os bandeirantes que vieram a serviço da coroa para explorar e para atender os serviços e os interesses da coroa sobre essa nova descoberta, que se tornaria a colônia brasileira, a colônia portuguesa no Brasil, vieram, e junto com eles, muitos e muitos cristãos novos que vieram em busca da liberdade, já que as suas práticas judaizantes, elas eram mal vistas e perseguidas como crime judaizante em Portugal. Então, esses portugueses judeus que foram convertidos em cristãos, tornando-se cristãos novos, vieram para o Brasil. E o historiador Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do cantor Chico Buarque de Holanda, ele que se dispôs a escrever a história do Brasil Colônia, diz que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos. Então, daí nós entendemos o porquê foi necessário que a coroa portuguesa pedisse a Roma que estabelecesse um tribunal do Santo Ofício em Lisboa. Por quê? Porque esse tribunal precisava perseguir um grande efetivo de brasileiros que estavam tendo práticas heréticas. Qual práticas heréticas? São o judaísmo, que foi considerado pelo cristianismo no século até o século XVI uma prática criminosa que era passível de ser condenada à morte. Então o Tribunal de Santo Ofício estabeleceu aqui buscas em todas as regiões, em todos os estados, de cristãos novos que estavam denunciados com práticas judaizantes, né? E o Tribunal do Santo Ofício, estabelecido em Lisboa, ela criou um vasto documento de todos os processos de cada uma das vítimas, de cada um dos acusados que foram processados, foram julgados e foram condenados, muitos deles à morte, de milhares e milhares de brasileiros. Então, hoje, a Torre do Tombo é esse arquivo que antes de documentos secretos desses processos, que se tornaram documentos públicos. E aí nós temos uma nova descoberta do Brasil, de todos os brasileiros que foram vítimas, foram julgados, foram processados, e daqueles que simplesmente fugiram da perseguição, da Inquisição, que visavam também confiscar os seus bens, que era do interesse de cristãos velhos, né, que estavam falidos e que tinham benefício de receber a metade do confisco mediante a denúncia de cristãos novos que eram levados pelo Tribunal do Santo Ofício. Então, pessoal, o Brasil já teve um tribunal internacional que julgava brasileiros por qual crime? De corrupção, de genocídio, de crime de guerra? Não, por prática judaizante. Então, esses brasileiros que foram julgados e foram condenados e foram mortos, né, nas fogueiras da Inquisição, como hereges, eram os cristãos novos brasileiros. Inclusive, a primeira sinagoga das Américas, ela foi feita no Brasil, em Pernambuco, né? A Carral do Sur ainda é uma sinagoga que hoje é um monumento histórico,
para visitação de todas as pessoas que passam pela região do Nordeste. Você pode conhecer a sinagoga Kahotsur, que representou a liberdade dos holandeses que colonizou aquela região e ali estabeleceu a primeira comunidade das Américas, né? Já que os brasileiros, os cristãos novos, eles eram proibidos dessa prática e eram perseguidos por essa prática de judaizante. Isso explica por que mais de 70 milhões de brasileiros têm uma alma judaica, ele tem uma centelha divina, ele tem um senso crítico, ele não tem um conformismo com as suas leituras, principalmente das proibições de ler o Velho Testamento, proibido por alguns padres e pastores, desencorajados exatamente, porque quando leem essa parte que chamam de Velho Testamento, eles acabam tendo uma reconexão da alma, né, histórica, de um DNA que faz parte daqueles que são sobreviventes da Inquisição, Shimon. Quer aprender mais sobre as raízes judaicas do Brasil? Faça contato conosco nesse WhatsApp, ok? Chame e diga, quero aprender mais sobre as raízes judaicas do Brasil, e você será encaminhado para um grupo de WhatsApp, onde receberá os links das aulas, as notificações, os vídeos, todos os temas relacionados à história judaica brasileira. Milhões de brasileiros, nós temos um dicionário sefarade que foi desenvolvido por grandes pesquisadores da causa judaica brasileira, né, que traz uma lista de 16 mil, mais de 16 mil sobrenomes. Mas por que sobrenomes? Estes cristãos novos, esses judeus que vieram para o Brasil, eles mudavam seus nomes, justamente para fugirem das perseguições da Inquisição. Estes judeus também desenvolveram criptos costumes, né? Como, por exemplo, um cripto costume muito simples judaico é de não apontar o dedo para as estrelas. Você já ouviu isso dentro da sua família? Não aponte o dedo para a estrela, menino, porque nasce uma verruga. Ora, por que isso? Porque os judeus, eles recebem o Shabat, que é o seu dia santo, olhando para as estrelas no céu. Quando aparecem as primeiras estrelas ao pôr do sol de sexta-feira, significa que já é sábado, já é Shabat. E quando termina também. Então os pais, para que os filhos não fossem pegos com a tradição judaica, ensinaram os filhos a não apontarem os dedos para que não fosse identificado como um costume cripto-judaico. Entre outras tradições, como acender uma vela na sexta-feira para todos os santos, era em celebração ao recebimento do sábado. Mais uma tradição judaica que estava sendo encriptada. Bom, são muitos costumes, são mais de 16 mil nomes de famílias brasileiras que têm origem direta ligada com o judaísmo. E se você quer aprender isso, quer iniciar a sua jornada de busca, chame-nos nesse número e nós vamos te orientar, passar as informações, os ensinos, as aulas a respeito dessa temática. E hoje, por volta das 20 horas, neste canal, você acompanha uma masterclass que conta a jornada dos judeus desde a Judéia, ok? Até a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e a vinda desses judeus no Brasil. Hoje sai mais um capítulo dessa aula, às 20 horas, nós esperamos por você lá. Um abraço. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações. Ao contrário, de repente, do que você imagina e do que a imprensa diz, Israel precisa de você. Israel precisa do seu apoio. E você, apoiando canais que falam de Israel, que trazem as verdadeiras notícias de Israel, você estará ajudando Israel nessa guerra de retóricas, guerra de narrativas aqui na internet. Um abraço a você e nós voltamos a qualquer momento com as informações que vão se desdobrar no Oriente Médio. Até a próxima.